Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. E vamos convidá-los a fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, iluminando cada lar conectado conosco nesse instante. Que o Teu amor, Senhor, possa envolver, levando paz, saúde, equilíbrio, mas acima de tudo a esperança e a alegria. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos falar de um assunto muito importante, que está acontecendo no mundo inteiro de uma forma muito intensa. Eu diria que é quase uma revolução planetária, tá certo? O que está havendo hoje dentro do nosso sistema, dentro do nosso país, dentro do nosso planeta como um todo. Nós vamos falar um pouco sobre o sectarismo. Nós nunca vimos tão forte os partidos, as religiões de uma forma tão intensa, vamos assim dizer, brigando um com o outro e criando um clima de guerra realmente, né, no nosso planeta. Então eu diria assim, sem medo de errar, nós vamos falar então sobre sectarismo. O que é o sectarismo? Né? O sectarismo seria essa capacidade que o homem tem de dividir tudo e de separar, né, as coisas. Então nós vamos falar um pouco sobre essa separatividade, sobre essa tendência nossa negativa de querer separar tudo, branco, negro, amarelo, rico, pobre, da esquerda, da direita, enfim, essa mania que nós temos de separar, né, as coisas, quando na verdade ela é uma coisa só. Então hoje nós vamos abordar isso. E na minha visão, na nossa visão, o sectarismo eu chamaria como o câncer da sociedade. Por quê? O que é o câncer? O câncer é uma célula que dentro do nosso corpo começa a se multiplicar anarquicamente, sem o comando do cérebro, e ela se torna um tumor, uma direção à parte, onde ela manda nela e não obedece o sistema, porque todos os órgãos estão integrados um com o outro. O fígado depende do rim, que depende do coração, que depende do pulmão, que depende do baço, que depende... Então há toda uma codependência e uma harmonização, onde cada um exerce o seu papel, mas entendendo que fazemos parte de um todo. Então há uma harmonia dentro desse processo, onde tudo isso é comandado pelo sistema nervoso central, pelo nosso cérebro e obviamente pelo nosso espírito. Então, quando há o surgimento do câncer, o que é o câncer? É uma célula que começa a se multiplicar dentro de nós sem controle nenhum, nem do cérebro, nem do rim, nem do baço, de lugar nenhum. Essa célula pode surgir em qualquer parte do corpo, dentro do intestino, dentro do fígado, dentro do coração, dentro de qualquer parte, né? Dentro das artérias, dentro dos vasos, né? E essa célula começa a se multiplicar e vira o que a gente chama de um tumor maligno. Então, gente, na minha visão, o sectarismo, essa mania que nós temos de dividir os homens, não é? Ela é o câncer da nossa sociedade. Aliás, quando nós vamos estudar a teoria da queda, ela é a responsável pela nossa queda. Essa mania que nós temos de querer dividir, não é? Isso é uma coisa muito interessante. Então, nós precisamos trabalhar isso, e eu diria, sem medo de errar, que nós vivemos a maior crise espiritual do planeta, no que se refere ao sectarismo. E aí, quando nós estamos falando de sectarismo, né, nós vamos lembrar também exatamente não só do sectarismo religioso, né, mas do sectarismo científico, que nós colocamos aqui, que nós vamos abordar hoje. O que é o sectarismo científico? Filosófico, religioso, político, social e racial. Nós vamos falar dessas 6 tipos de sectarismo, entre aspas, de racismo, de divisão, né, que a gente cria sem respeito às diferenças e sem compreender que fazemos parte de um todo. Então nós vamos estar falando exatamente sobre isso, tá certo? Então nós vamos começar aqui com o nosso sectarismo científico.
o que acontece? Dentro da ciência, quando surge algo novo, os mais conservadores tendem a recusar e tendem a boicotar esse novo conhecimento, rechaçando e muitas vezes certas verdades, para que elas possam ser, vamos dizer assim, impostas e convincentes, elas têm que enfrentar esses conservadores que normalmente são ditadores, tá certo? Formadores de opinião e que interferem de uma forma muito intensa nessa verdade científica que é necessária para aquele momento. Então, infelizmente, a gente vai encontrar, não é, esse sectarismo até dentro da própria ciência, né? Aqueles que não acreditam no novo e que combatem o novo, o que é pior. Vira uma rivalidade dentro do novo. E aí eles se consideram os donos da verdade. E tudo que vem, que deveria estar vindo para somar, é bloqueado, é rechaçado, vamos dizer assim, não aceito pelos mais conservadores. Porque os mais conservadores, eles têm uma cabeça limitada, alienada, velha. Essa que é a grande verdade. Quando a gente leva isso para o religiosismo, a gente vê, por exemplo, que no período que Jesus chega na Terra, eles eram tão arraigados à ideia de Moisés, porque Moisés teve uma enorme dificuldade para implantar suas ideias, né? Toda a história que nós conhecemos dele ir pro deserto, levar aquele povo para tentar mudar aquela mentalidade, e depois que ele conseguiu mudar aquela mentalidade, toda a terra adotou e começou a pensar exatamente igual a Moisés. E todos que pensavam diferente de Moisés, eles eram execrados, eles eram excluídos da sociedade, marginalizados, perseguidos e mortos. Tanto que Jesus, quando traz uma visão um pouco mais profunda do que a de Moisés, não desfazendo o que ele trouxe, foi crucificado. E todos que trazem qualquer ideia nova, em todos os setores, seja científico, filosófico, religioso, político, social, racial, todos vão ser rechaçados, marginalizados e perseguidos. Essa que é a grande tristeza. Então nós precisamos acabar com isso, gente. Nós precisamos abrir a nossa mente para o novo, tá certo? Respeitando também o velho, porque eu não posso, a título de adotar o novo, discriminar o velho e agredir o velho também, né? Então nós temos que ter esse equilíbrio, esse bom senso, tá certo? Então, infelizmente, a gente percebe. Só para você ter uma ideia, dentro da área médica, a homeopatia no Brasil, ela levou quase 50 anos para ser reconhecido como uma especialidade médica. Olha que absurdo. A acupuntura, mesma coisa, tá certo? E várias ciências que hoje já são assim, de comprovação científica inquestionáveis, como a ortomolecular, onde centenas de médicos tratam com a ortomolecular e são tratados pela ortomolecular, como é o meu caso. E o Conselho, por exemplo, né, ainda não admitiu como sendo uma especialidade médica. Com centenas de obras publicadas, títulos de doutorado extraordinário, né, livros maravilhosos, mas ainda não aceito por uma grande parte da população científica médica. E essa divergência não está só na medicina, mas está em tudo. Está na matemática, está em tudo que você possa imaginar, né? Em todas as ciências, de um modo geral, acadêmica, existe esse preconceito, tá certo? Difícil de lidar com ele, muito difícil. Os pedagogos antigos são conservadores e não aceitam as mudanças do novo. E rechaça e diz que isso não vai dar certo e tem enorme dificuldade de aceitar. Gente, é necessário que a gente pare com isso, que a gente tenha essa flexibilidade para aceitar o novo, né? Então é isso que nós temos que trabalhar, olhar os dois lados da moeda, né? Não ficar batendo só numa tecla. É sobre isso que nós temos que falar. E em relação, vamos falar um pouquinho sobre, né, aqui o sectarismo filosófico. Existem vários ramos da filosofia, só para você ter uma ideia, né? E alguns filósofos, eles são muito mais radicais
E dizem, por exemplo, que dentro do campo da filosofia, vamos pegar Freud, né? E diz que Freud é louco, tinha um distúrbio mental e etc., né? Dentro de uma visão filosófica que Freud trazia, inclusive científica. Outros já dizem que são adeptos de Aristóteles, porque Aristóteles é que estava certo, né? Que Sócrates estava errado. Então existiu sempre essa briga e essa tendência do homem de querer acreditar só naquilo que a sua ótica percebe. Então, tudo que sai fora do seu foco, da sua personalidade, da sua maneira de ver o mundo, ele considera mentira e só é verdade aquilo que ele acredita. Dá para entender isso? Então, até quando nós vamos ficar dividindo e, vamos dizer, radicalizando, né, o conhecimento? Bom, gente, e dentro do campo político, nós vamos perceber a mesma coisa. Hoje o mundo está vivendo a guerra da direita e da esquerda, dos conservadores e dos liberais, entre aspas, né? Então a gente não consegue enxergar que existem pontos positivos em ambos os lados e que, na verdade, o que deveríamos fazer, usando a inteligência, usando a razão, usando a emoção, né? Usando a intuição, éramos nos unirmos e buscarmos os pontos comuns e não os pontos divergentes. Então a gente percebe, né, a briga, a confusão, né, dentro de um partidarismo, dentro de um radicalismo lamentável, tá certo? Então nós precisamos parar um pouco com isso, nós precisamos tirar, desconstruir essas construções equivocadas que temos em relação a essa separação. Não existe essa separação. Essa separação, ela está na nossa cabeça. E o objetivo desses pensamentos divergentes é exatamente isso, é nos separar, sendo que o nosso caminho é de união, o nosso caminho é de equilíbrio, né? Então, o mundo inteiro está vivendo essa grande separação, tá certo? Onde a gente percebe nitidamente, até a expressão joio e trigo é uma separação, porque na verdade o joio e o trigo são todos importantes na lavoura, na plantação. Por que essa distinção? Por que essa mania que temos de querer separar tudo e estarmos nos posicionando sempre num ponto que nós achamos que é o correto e o melhor? E quem diz que sempre a nossa posição é a melhor? Então nós temos que ver isso. Na verdade, olhar os dois lados, eu vou voltar a bater nessa tecla. No aspecto religioso, a gente vê quantas brigas religiosas, né, guerras na Palestina e em outros lugares, lá onde teve agora o terremoto, na Síria, e aquela briga religiosa. Meu Deus, o que é isso? Você acha que Deus tem religião? Você acha que Deus só vai salvar quem é dessa ou daquela religião? Será que Deus não ama todos os seus filhos da mesma maneira? Como nós criamos um Deus que separa, um Deus que julga, um Deus que não admite que esteja fora do que ele chamaria de caminho de salvação? Gente, é muito triste. Então, essa atitude nossa tem que ser revista. Tá certo? Como algumas religiões se intitulam que quem está fora da sua igreja não será salvo jamais. Quer dizer, rotulando, separando os homens entre protestante e não protestante, católico, não católico, espírita, não espírita. Aí você vai ver os católicos, a divisão daqueles mais radicais dos conservadores, os que têm uma visão mais clara, mais aberta. Os conservadores falam que esses são os traidores e que estão totalmente conectados com as trevas, os outros. Então, gente, que tristeza isso. Nós temos que acabar com isso. Vamos olhar os dois lados, vamos buscar entender que Deus, Jesus foi o primeiro a acabar com esse aspecto das secções religiosas, quando na parábola do bom samaritano ele cita o exemplo de que por ali passou um sacerdote, mudou de calçada, passou
um outro que era muito religioso da época e não deu atenção, e ali passou um samaritano que era considerado homem de má vida e cuidou daquele doente. Então Jesus deixa claro ali, né, que a religião ela não tem importância, a importância é a atitude de cada um. Existem pessoas que não têm religião nenhuma e são maravilhosas, são muito mais, vamos dizer assim, cristão do que a pessoa que se diz cristã e tem umas atitudes absurdas. Então, nós vamos ver ateus, na minha visão, maravilhosos e religiosos, né? Então, em relação à religião, eu sou muito a favor do ecumenismo. Eu acho que nós temos que entender que a verdade está em todas, porém em níveis de mentalidade diferente. E aí o respeito a cada um é fundamental, e entender as diferenças e buscar um pouco da verdade que está em cada uma, né? Então isso é um bom senso. E é nesse equilíbrio que nós temos que estar caminhando, e não no caminho da divisão, da separação, porque isso só separa os homens. A gente vê dentro de casa as pessoas se separando uma das outras porque não respeitam a forma de pensar do outro, né? Em relação ao aspecto social, a gente vê as classes divididas. O homem se divide sempre na sociedade. Você tem bairro rico, bairro pobre, bairro de classe média. Os ricos querem ser melhores que os pobres querem ser melhor que os ricos, e cria-se essa divisão como se fôssemos seres totalmente diferentes, inclusive gerando privilégios para uns e para outros, né? Por quê? Se somos todos irmãos, não temos que lutar todos para ter uma sociedade justa e para que todos possamos estar, né, bem, sabe? Aí você fala, mas essa visão é sua, então é socialista. Não! O socialismo prega uma igualdade completamente impossível de existir num mundo onde os espíritos são diferentes. Você não pode querer, né, que uma pessoa que não trabalha, que não faz nada, que leva a vida de uma forma extremamente leviana, seja comparado com uma pessoa que se esforça, que estuda, que luta, que batalha. É impossível que os dois na balança tenham o mesmo peso. São diferentes, mas o fato de ser diferentes não significa que devemos excluí-los ou separá-los. Entendeu? Isso é a questão. Então, no fundo, o socialismo ele está no rumo da busca da igualdade, do respeito à igualdade, num todo, entende? A ideia é boa, mas equivocada em algumas situações. Então, nós temos que pegar os pontos positivos de cada uma e entender que a verdade ela é um todo e não a parte, entende? Por exemplo, nós somos divididos, nós temos aqui, estou com 10 dedos aqui, mas todos eles fazem parte do mesmo corpo, ok? Todos eles, mais os dedos do pé, são 20 dedos. Todos eles fazem parte do mesmo corpo. Há uma divisão, mas há uma função que é comum a todos. E é essa a diferença que nós temos que ter e que perceber. No campo racial, a gente vai ver no que o branco é melhor que o negro, ou no que o negro é melhor que o branco, não é? Ou no que o negro é melhor que o amarelo, ou no que o amarelo é melhor que o negro. Por que isso, né? Então, nós criamos esse racismo, essas separações. Então, nós precisamos buscar destruir dentro de nós qualquer tipo de separação, tá certo? E buscar a unicidade, buscar a universalidade das ideias. Esse é o caminho para nós encontrarmos a verdade que nos liberta, que Jesus disse, tá certo? Então nós temos que ficar muito atentos a tudo isso. E nós colocamos aqui que nós precisamos ter coragem para enfrentar todas essas crises que estão, sem tomar partido, nem de direita, nem de esquerda, nem dessa ou daquela religião, mas que a gente tenha esse respeito diante de tudo isso. E a coragem, não é, de dizer o que você pensa e a coragem de buscar vamos dizer assim, a união de todos nós. Isso é importante. E nós colocamos aqui que existe uma imensa intolerância às lideranças e às diferenças políticas, religiosas, sociais e etc. Então essa intolerância, gente, tem que acabar.
E nós colocamos também que nós vivemos hoje na Terra a maior de todas as crises no campo do desrespeito às diferenças. A gente fala tanto de respeito às diferenças, mas a gente sempre dá um jeito de buscar só conteúdos, por exemplo, que estão relacionados com a nossa maneira de pensar, tá certo? Onde nós nos alienamos mentalmente, porque a gente só olha e quer estar ao lado de quem pensa igual a gente. A gente não aprendeu ainda a conviver com quem pensa diferente. Então, nós radicalizamos o nosso jeito de pensar e buscamos fatos que confirmam as nossas crenças. Olha que interessante isso. A gente só busca fato que confirma as nossas crenças. Nós rotulamos tudo e todos e julgamos condenados, aqueles que não estão olhando o mundo como nós estamos. Isso é muito triste. Então, nós precisamos mudar essa nossa atitude. Dentro da nossa reforma íntima, uma das coisas que eu mais tenho trabalhado dentro de mim é isso. E nós precisamos trabalhar como um todo. Então, as pessoas escolhem as facções com base, na sua personalidade. E existe uma lei de afinidade, sim, mas essa lei de afinidade, ela está relacionada com a unicidade. É como nós falamos, os dedos são separados, mas existe uma unicidade, um ponto comum, que é um auxiliar ao outro. Então, esse auxílio mútuo, essa visão é fundamental. No plano espiritual, os espíritos são reunidos por laços de afinidade, mas eles não ficam só junto a fins. Eles reencarnam nos lugares mais diversos, na tentativa de auxílio, porque eles não podem ficar só se deleitando, conversando com pessoas que pensam iguais. Onde estão os anjos do céu, todos na terra, trabalhando na condição de anjos de guarda, anjos dos países, dos estados, das cidades? Eles estão buscando a unicidade, tá certo? Agora, óbvio, a hora do seu refrigério, a hora do seu lazer, aí você pode estar buscando os seus afins para que você possa se reabastecer de energia e poder enfrentar esse mundo de divergência, de dicotomia que foi criado na nossa cabeça. Essa dualidade, branco, negro, alto, baixo, certo, errado. Não existe certo, não existe errado. Tudo depende da ótica com que nós olhamos tudo. Sabia? O que é certo? O que é errado, afinal de contas? Eu tenho uma frase de Paulo que eu quero fechar aqui, que eu amo. Paulo de Tarso fala assim, nada é imundo, senão para aquele que considera imundo. Olha que profundidade a frase de Paulo. E eu sinto isso, que o maior problema do mundo está dentro da nossa cabeça. E nós precisamos trabalhar isso. Hoje nós ainda vamos continuar, Nós temos aí a entrevista com Alex, maravilhosa sobre isso. Nós temos perguntas, nós temos livros que nós vamos indicar. Não saia daí. Depende da ótica com que nós estamos olhando. Existem vários fatores positivos na esquerda, existem vários fatores positivos na direita. Então, quem está com a razão depende sobre qual fator você está falando, não é? Quando se trata, por exemplo, em relação à esquerda, defender o aborto, este é um ponto equivocado da esquerda. Quando nós vamos na direita, que radicaliza e marginaliza certas situações, é um ponto negativo que nós temos que excluir também. Então, nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio, o que é comum entre os dois, e não julgar nenhuma das partes. O grande problema, Rose, é que quando nós somos da esquerda, a gente só lê assuntos da esquerda e lê tudo que endossa a nossa visão de esquerda, tá certo? E não olha o outro lado, Nós temos que nos colocar no lugar do outro, para que a gente possa ter uma ótica diferente. Então, quem está com a verdade,
os dois estão com a verdade. Só que existem erros dentro desse sistema. O que eu não posso é ser fanático, lunático e radical de ficar ou só com a direita ou só com a esquerda. Então nós temos que buscar o consenso. E é isso que é necessário na administração pública, na nossa administração, que nós precisaríamos. Nós precisamos nos aliar, formar uma aliança de direita e esquerda e não ficar dividindo e afastando o ser que pensa diferente, né? Então isso tem que ser revisto. Alessandra, é o que eu acabei de falar. Dentro da ótica, né, daquela igreja, daquelas pessoas, só a igreja deles é a verdadeira e a única, tá certo? Mas Deus não tem religião e, na verdade, todas elas, na nossa visão, são caminhos que levam ao Pai, tá certo? Então, são caminhos diversos, mas todos levam ao Pai, mais cedo ou mais tarde. E tudo está relacionado com o processo de evolução, porque talvez a grande dificuldade nossa e o sectarismo nasça da nossa diferença evolutiva, porque nós queremos que todos pensem iguais, mas cada ser humano está num nível evolutivo diferente. Exigir isso é um contrassenso. Por isso que, na verdade, a gente percebe que várias religiões elas acabam levando o homem a esse processo de divisão, de separação. Por isso que eu não gosto de religião, porque eu acho que a religião ela separa o homem, tá certo? Allan Kardec, por exemplo, ele não criou uma religião. O espiritismo não é uma religião. É o estudo da ciência, da filosofia e da religião. Então, na verdade, Kardec não fundou o espiritismo para ser religião, mas para ser o ponto comum entre as três divisões, ciência, filosofia e religião. Mas o homem acabou transformando o espiritismo numa religião sectária igual todas as outras, que divide, que afasta as pessoas. Mas isso eu queria só deixar claro, que não é a visão dos verdadeiros espíritas, porque os verdadeiros espíritas caminham para o ecumenismo, para o respeito às outras religiões. Quando perguntaram para Leon Denis qual era, se o espiritismo seria o futuro, né, das religiões, se o espiritismo seria se o espiritismo seria a religião do futuro, e ele disse que não, o espiritismo seria o futuro das religiões, ou seja, todas elas iriam estudar, né, os pontos comuns dentro desses três pilares de ciência, filosofia e de religião, né, sem desprezar nenhuma. Então a religião é a religação do homem com o Pai, independente da facção, da divisão que ele cria na cabeça dele. Ricardo, o caminho é o caminho do bom senso, o caminho do respeito às diferenças na busca do que é bom em cada uma, sem dividir. Esse é o caminho, simples. E abrirmos a mente para o novo, sem preconceito, respeitando o velho. Isso é fundamental, né? Às vezes a gente vê jovem que agride os pais porque querem que aceitem a sua opção sexual, por exemplo. Mas, na minha visão, nós temos que respeitar as opções sexuais do jovem, sim. Mas o jovem tem que respeitar a opinião de um pai que tem uma mente, muitas vezes, lá no século passado. Então, esse respeito a esse ser que gerou a vida, que fez tanta coisa boa, ele tem que ser respeitado, tá certo? Então, o respeito às diferenças é o caminho para que a gente acabe com essas divergências. Tanto o jovem tem que respeitar o idoso, como o idoso tem que respeitar o jovem. O jovem tem que pegar o que os idosos têm de bom, né? E os idosos pegar o que o jovem tem de bom. E não radicalizar, porque existe a divisão nesse sentido, né?
O idoso não sabe nada, é velho, é ultrapassado. E o idoso dizendo, o jovem não sabe nada, entendeu? Então, isso não existe, né? É esse bom senso que é necessário. Gente, tudo que nós falamos, existe respaldo, né, para que a gente possa sedimentar essas ideias. E nós estamos sugerindo alguns livros aqui para você estar lendo, né? Nós temos aqui esse livro que é maravilhoso, A Coragem de Não Agradar. Muito interessante, tá? Um livro muito bom para ser lido. Temos também esse outro aqui, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Olha que título maravilhoso. Temos esse outro aqui, que é A Coragem de Ser Você Mesmo. São livros maravilhosos, né? Que vão nos ensinar a termos coragem de mudar e desconstruir o que temos construído há séculos dentro de nós, que são essas divisões, que são essas separações, né? Essas barreiras que nós criamos dentro de nós mesmos, né? Temos também o livro, gente, Autodescobrimento de Joana de Ângeles. Observa só, Sócrates coloca que a maior necessidade do homem é o conhecimento de si mesmo. E você não vai conseguir conhecer você mesmo se você não adentrar no seu mundo íntimo e, dentro de uma meditação, dentro de uma leitura, de uma reflexão, dentro da busca dessa verdade, encontrar, né, tudo isso que nos liberta e nos deixa com a mente mais livre para sermos verdadeiramente felizes. Gente, nós temos uma escola de estudos maravilhosos. Então, aqui em Cuiabá, nós temos várias escolas. Mas eu vou estar divulgando aqui agora, especificamente, a escola do Vantuíri Freitas. Todo sábado, das 17h30 às 20h30, nós temos esse estudo. Venha estudar conosco. Vale a pena, tá certo? São 19 aulas. É um semestre. Você não paga absolutamente nada. E ainda dá tempo de você começar. As aulas já começaram. Mas se você começar agora, você ainda consegue ser aprovado. Então venha e faça parte da nossa escola. Hoje, no Noções Básicas, estamos eu e Alex. Nós dois estamos dando esse curso Noções Básicas. Então aí nós vamos estar ali esperando você para fazer esse curso conosco. O outro aviso que eu gostaria de passar é em relação ao Lar de Amparo Eurípides Barçanufo. É um lar que ampara pessoas com depressão, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, crise conjugais, dificuldade nos relacionamentos de um modo geral. Enfim, venha nos procurar. É um lugar que te atende gratuitamente. Você fica internado nesse local com todo o amparo médico, psicológico e sem pagar absolutamente nada. Se você sente que você está assim nesse momento de não aguentar mais a pressão, que a sua vida está num ponto em que você está pensando em se matar, venha, dá essa chance para você e dá essa chance para nós de tirar você dessa situação, tá? Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, gente. É, às vezes, a saída que nós não ainda procuramos. Então, nos dê essa chance. O outro aviso é em relação ao Clube do Livro. Nós temos um Clube do Livro onde todo mês você recebe um livro, tá certo? E é apenas R$30. Faça parte dele, porque isso vai estimular a sua leitura, vai estimular o seu crescimento, vai ajudar muito a gente nessa busca da verdade que nos liberta, tá certo? Clube do Livro é fundamental, do Vantuil. Participe conosco. Gente, estamos continuando aqui com o nosso programa e nós vamos agora conversar com Alex sobre esse tema, sectarismo, divisão do ser humano, né? E aí, Alex, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado a todos aí que participam conosco no programa. E esse tema, ele mexe com a gente, né, Márcio? Ele mexe muito com a nossa parte inferior, né? Que ela alimenta a paixão nossa da divisão e essa paixão, ela gera toda essa intriga aí dessa dualidade, né? E é interessante que certa vez numa sala de aula, nós temos dois grupos divergentes e eles estavam então se debatendo. E aí chegou um momento, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, o grupo A vai acalmar e vai esperar o grupo B explanar o seu ponto de vista e depois o grupo B
o outro grupo vai explanar seu ponto de vista. E aí eles fizeram isso, cada um falou seu ponto de vista, e o interessante é que depois disso, alguns falaram bem assim, mas aí não tem graça. Por quê? Porque na verdade, o ser humano ele quer alimentar a paixão porque ele quer a briga, ele quer a discórdia, ele quer... ele alimenta essa paixão inferior dele para ver mesmo as coisas pegarem fogo, para ver o negativo ganhando força, né? Ele não quer olhar com tranquilidade o ponto de vista do outro e respeitar o ponto de vista do outro, né? E outro ponto muito que nós levamos em consideração é que a nossa ideia é como se fosse nós. Então, quando alguém debate, ele está debatendo de mim. Eu sou tão apaixonado pela minha ideia, pelo que eu acredito, que quando alguém discorda da minha ideia, eu entendo que ele está discordando de mim. Então, eu considero essa pessoa já um inimigo. Porque eu não consigo separar o que é uma ideia que eu construí diante de várias reencarnações, diante do aprendizado que eu tive nessa encarnação, do que eu sou um espírito em evolução, que a todo momento, a cada encarnação, eu vou ter um aprendizado novo, eu vou mudar, uma experiência diferente, eu vou mudar. Interessante, né, Alex? Gente, o Alex tocou num assunto que, assim, talvez seja muito importante, porque ele vai na raiz e na essência dessa separatividade, né? Que é a agressividade. O ser humano, ele quer brigar de alguma maneira, né? E quando ele não encontra alguém para brigar, ele sente que não tem graça. Tipo assim, eu preciso de ter um motivo para brigar, um motivo para divergir, né? Interessante isso. E um prazer que ele sente na briga e na divergência. É triste isso, né? Quer dizer, isso é um vício que nós temos, tá certo? Que é o vício da violência, o vício do egoísmo, porque é o egoísmo que faz esse ego nosso ser tão evidente, né? Porque eu sempre falo que Deus é egocêntrico, mas não é egoísta. Nós somos egoístas. E a raiz de toda divergência, Alex, como você colocou muito bem, é o egoísmo, que gera a violência e que gera a separação, né? Interessante. Então nós precisamos trabalhar esse egoísmo em nós, porque, como você colocou muito bem, né? Você tem uma opinião e a pessoa passa a te condenar pela sua opinião. Você não é a opinião, você é um todo, né? E eles te julgam e te condenam por aquela opinião, porque não está pensando igual, né? Então eu acho que esse respeito e na essência da nossa separatividade, que é o egoísmo, é que nós precisamos trabalhar. Você vê que coisa, né? A gente nada e morre na praia. A praia é o egoísmo, né? Que gera todo o mecanismo de separatividade, né? Muito interessante, muito bacana essa ótica aí, tá vendo? Como é bom a gente estar... Tem um outro ponto, mas que é o lado de quem acaba sendo o que está sendo infringido, né? Está sofrendo aquela, né? No caso, um exemplo que nós temos é o caso do Chico, quando ele tinha aquele padre que perseguia ele, né? Então, essa perseguição, de certo modo, ela incomoda. Ela não é algo que eu vou ficar feliz que eu tenha alguém que tem uma ideia divergente de mim e ele fica debatendo isso. Só que isso também é uma energia negativa que eu tenho que administrar, que vem do outro, mas eu também tenho que prestar atenção para não emitir essa energia negativa no outro, né? Porque senão fica esse duelo aí de ideias mentais ou chega corporal, né? E esse falatório, e que nós não conseguimos nos desvencilharmos, porque nós temos que cortar esse elo, né? Cortar de alimentar o mal, né? O mal em si. Gente, o Alex está comentando sobre o Chico, eu tenho que contar para vocês a história, né? Que é o seguinte, tinha um bispo lá na cidade do Chico, que eu não lembro se era em Uberaba ou se era em Pedro Leopoldo, mas tinha um bispo que, segundo o Chico, ele falava muito do Chico. E aí um dia Chico chega no centro espírita todo alegre e Emmanuel diz: "O que foi, Chico, que você está tão alegre?" E o Chico disse: "Graças a Deus, aquele bispo que falava mal de nós morreu, né? Desencarnou hoje."
E aí Emmanuel disse, Chico, você era para estar triste, porque graças a ele você andava na linha. Muita coisa que você fazia, você dizia, vou fazer isso para o bispo não falar, vou fazer isso para o bispo não falar de mim. Então, na verdade, o seu verdadeiro mestre era o bispo. Você era para estar chorando e triste. Então, às vezes, você tem aquela pessoa dentro de casa, aquela esposa que te cobra, que te coloca e você acha que ela é chata, que ela é pegajosa. Todas as pessoas que querem nos corrigir de alguma forma, a gente tem como inimigo. Olha que interessante. E quer afastar. Olha que interessante. Você quer afastar. Porque o que você falou, muito interessante. A verdade, muitas vezes, ela incomoda. E o que diverge do nosso ponto de pensar gera em nós um desconforto, né? E esse desconforto é que nos faz crescer, tá certo? Porque o conforto e o comodismo é que não nos faz crescer. Interessante isso, né? Então, a partir do momento que a gente começa a olhar o inimigo como o verdadeiro amigo, né? O opositor como o verdadeiro professor, né? Aí o mundo fica diferente. Aí você consegue respeitar e mais do que tolerar, amar essa criatura que está te ofertando essa oportunidade de crescimento, te levando a pensar dentro de uma outra ótica que você ainda não teve, né? Então, olha que interessante. Agora, por que nós não aceitamos essa ideia nova, Alex? Porque além do egoísmo, nós temos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência de achar que somos melhor que o outro. Este sentimento é que precisa acabar, Alex. Na verdade, nós criamos um padrão mental, né, Márcio? Um padrão mental de várias reencarnações que está ligado ao orgulho, ao egoísmo, à insatisfação. E esse padrão mental, ele nos acompanha e nós vamos ter que mudar ele. Reconhecer que temos esses padrões, eles vêm até nós e ainda nos comandam, mesmo nós olhando para ele e falando que ele não satisfaz mais, ele não faz bem para nós, para nossa caminhada, mas ele ainda tem força bastante para nos dominar e nos impor situações que acabam nos constrangendo, né? Então, ficar atento, qual é o maior padrão mental que nós temos que nos comanda? É ligado ao egoísmo? É ligado ao orgulho? Que insatisfação é essa? Que nós projetamos no outro e queremos que o outro resolva e que no fundo nós também temos que resolver dentro de nós, né? Exatamente. E olha, André Luiz fala, né, que todo defeito no outro que nos incomoda, na verdade é um espelho, é o defeito que nós mais precisamos corrigir. Então aquela pessoa que fala assim, não gosto de fulano, ele é metido e ele é arrogante e prepotente, é porque a arrogância e a prepotência é o que você tem dentro de você e você está enxergando no outro e que você precisa mudar. Cara, eu demorei para entender isso, né? E você falou uma coisa interessante, Alex, que é do padrão mental. Esse padrão mental nós temos que desconstruir. É ou não é? Por quê? Porque existe uma lei, gente, que é uma lei divina, que chama lei de igualdade. A lei de igualdade nos deixa claro que nós somos iguais, todos iguais. Ninguém melhor que ninguém. E todo ser humano tem esse ego insuflado de achar que é melhor que os outros nesse ou naquele ponto de vista. E aí começa a divergência, porque ele quer defender a ideia como se ele fosse o dono da verdade. Entendeu? E os outros fossem o dono da mentira, Alex. E aí ele começa a combater, fala mal, isso me dá uma tristeza. Por exemplo, no campo da política. Gente, eu vou ser sincero. Todo político que fala mal de alguém, para mim, não é uma pessoa legal. Porque é muito fácil criticar os outros, né? Mas fazer é diferente. Eu sempre comento que se algum dia eu caísse na loucura de me candidatar, uma das coisas que eu nunca falaria é mal do outro político, porque eu acho um desrespeito, né, ao que o outro faz. E eu, para dizer, né, que eu vou fazer algo melhor, eu não preciso criticar o outro, né? O André Luiz, ele fala que o mal não merece comentário em tempo algum. Por que eu vou comentar o mal, Alex, do meu irmão? Entendeu? Quando eu estou comentando o mal do meu irmão, na verdade eu estou querendo o quê? Exaltar uma qualidade que eu não tenho.
Isso é que é mais triste, né? Então, veja como nós estamos esbarrando em várias leis, né, Alex? Lei de igualdade, lei de justiça, lei de amor. Porque a gente, quando ama, a gente não sente diferença. Será que um pai tem diferença em relação aos filhos? Se ele tem 3 filhos, será que ele acha que um tem que ter mais que o outro? Um tem que ser melhor que o outro? Qual que é o sentimento de pai, né, Alex? Fala disso, é pai, você tem 3, né, Alex? Mas é interessante isso, né, Márcio? Porque parece que o pai, ele enxerga isso do filho, mas o filho não enxerga isso do pai. Porque parece que ele acaba... É um caso interessante. Meu filho, quando pequeno, ele gostava de... teve interesse de fazer aqueles origami de papel, né? Sim. Então, quando eu vi que ele estava com dificuldade, eu peguei e auxiliei ele nos primeiros passos. Ele não estava, né, conseguimos. E aí ele pegou e foi aprofundando mais. E aí ele ficou fazendo coisas muito difíceis, né? E aí certo dia ele vira para mim e fala assim, eu comentando com outros irmãos, que o irmão falou, você não vai fazer, então meu pai vai fazer. Ele falou, mas ele não dá conta. Aí eu fiquei olhando e pensando assim, falei, mas foi eu que te ensinei, né? Mas assim, com olhar de amor, né? Então a gente percebe que muitas vezes o pai consegue olhar para o filho, mas o filho acha que muitas vezes o pai já ficou ultrapassado, entendeu? Essa visão aí de ultrapassada. E aí é interessante, tem no final de Francisco de Assis, quando ele começava a olhar para tudo, ver belo em tudo, e eu achei uma mensagem de Emmanuel, e que ele colocava o quê? Ele colocava assim, bom é o sol que movimenta, bom é o frio que conserva. Então a gente percebe assim, que tudo é bom, só que nós temos uma dificuldade de enxergar isso, que tudo a essência, que tudo vai promover para algo melhor, em uma determinada direção, que muitas vezes não pode ser aquela que a gente gostaria, mas vai promover para algo melhor. Porque tudo evolui. A lei do progresso é o quê? É progredir, não é regredir. Então tudo progride, né? Exatamente. Então eu acho que esse nosso bate-papo, né, Alex, é importante para que a gente possa, dentro desse contexto, brigar menos, julgar menos, respeitar mais, amar mais, compreender. E um dia nós vamos entender exatamente isso, que está tudo certo, né? Que cada um tem o seu ponto de vista, que deve ser respeitado, que deve ser tolerado, que deve ser, acima de tudo, amado, né? Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar, essas divergências vão acabando. O que falta também para nós é amor, né? Então, algumas perguntas que nós vimos aí, né? O que a gente faz para acabar com tudo isso? É amar, né? Por isso que Jesus deixa que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Amor, você não julga, não condena, não se sente melhor, não, né? E embora sendo, às vezes, né, tendo mais experiência, a gente não coloca-se num patamar de superioridade, né? É interessante porque, assim, os melhores professores que eu tive, que tinham mais conhecimento, sabe, assim, mais titularidade, inclusive, doutorado, etc., eram simples, sabe? Nos tratavam com tanto respeito, com tanto carinho. Aqueles professores que não sabiam quase nada, eram os agressivos, eram os mais difíceis, arrogantes e prepotentes. Então, a gente, quando vê muita arrogância e prepotência, a gente já começa a perceber que tem muito barulho, é porque não tem conteúdo, não tem conteúdo, né? Então a gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente respeita, porque é uma maneira que ele tem de se defender. Então essa divergência. E eu estava olhando dentro da questão da divisão, a gente vê assim, por exemplo, uma das coisas que eu olho com muito cuidado e que eu vejo que é uma das coisas que divide também o homem, é a questão do sangue, a questão da família. Porque a gente vê empresários milionários que para os seus filhos ele dá toda a fortuna, mas ele não divide isso com os mais necessitados, entendeu? Então, esse egoísmo familiar, no meu ponto de vista, é mais uma das divisões, das secções que nós fazemos dentro de nós mesmos. Porque Jesus, quando chegaram, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos.
Então, essa universalidade é importante a gente entender, né? Então, eu acho que, infelizmente, a família, né, da maneira com que ela é constituída na nossa terra, ainda alimenta o egoísmo e o separativismo. Entende? Para os meus filhos, tudo. Para os filhos dos outros, dane-se, não é meu filho. Né? Como se o outro não fosse parte de nós, dá para entender? Então nós temos que rever isso com muito carinho, é ou não é? Por isso que eu falo que existem situações que as pessoas dizem que nós estamos sendo contra a família. Não, nós não estamos sendo contra a família, nós estamos sendo contra o egoísmo familiar. Você pode ter a sua família, amar, né? Lógico que é natural, mas pensar nos outros também. Quem são nossos filhos? Se eu tenho que pagar uma boa faculdade para meu filho, por que eu não tenho que proporcionar que os filhos dos outros também tenham essa boa faculdade? Né? Porque eles na verdade, são nossos filhos, se nós formos olhar. Né? Porque no processo reencarnatório, quem hoje é meu inimigo pode ser meu filho amanhã, e quem é meu filho hoje pode ser meu inimigo amanhã. Então isso é muito relativo, né? Dentro do processo da hipótese da reencarnação. Então nós temos que trabalhar isso em nós também, né? E na minha visão gera separação, sabia? Essa coisa até de o pai, da mãe, não sei se você lembra, você não pode casar com fulano porque ele não é da família boa, você tem que casar com a família, sabe? Y, Z e tal. O que é isso, gente? Por que essa separação? E quantas tragédias, quantos amores e pessoas que sofreram por causa desse preconceito social, usando essa questão da família, né? Família, né? Isso é horrível, né? E vem trazendo aí a nossa sociedade, só que graças a Deus, né, esse processo evolutivo, a gente está conseguindo abrir os olhos e olhar para tudo isso, né? Porque antigamente nem se falava sobre isso, né? Mas agora a gente já fala, sim, já começa a debater sobre essa nova visão, né? De enxergar todos como a nossa família. Porque a gente percebe que através da caridade você não vai abandonar a sua família, você não quer dizer que você vai abandonar a sua família, né? Mas dá para você conciliar. Acho que a nossa grande dificuldade é essa conciliação, né? Outra questão é países, né? Eu também acho que nós tínhamos que acabar com essa separação, né? E o cara perguntar de onde você é. Eu sou da Terra. Olha que coisa maravilhosa. Porque eu sou do Brasil, porque eu sou da Inglaterra, porque eu sou... por exemplo, o francês, ele se sente melhor que qualquer ser humano na Terra, porque Paris era o berço da cultura. Então, criou-se um orgulho de nação, né? Então, aí a gente separa por nação. Qual a diferença, né? Por que o indiano, por que o japonês, por que o chinês, por que o alemão, ele é pior ou melhor do que eu? Por que eu tenho que morrer pela minha pátria e não cuidar de todas as pátrias? Né? Então esse pensamento universal tem que começar a ser trabalhado de nós. Né? Então isso é importante, né? Nós temos que trabalhar. Temos ou não temos? Ele é muito forte, ele começa, bairro, cidade, time, tudo, é muito forte isso aí, né? Algo assim que muito forte dentro de nós. Mas nós vamos ter que procurar um ponto comum. Nós vamos ter que procurar um ponto comum e caminhar para ele, né? A verdade é essa. E aceitando cada um na sua diferença e qual o ponto comum que nós temos, né? O ponto e caminhar, trabalhar pelo progresso dessa situação aí. Bacana, né? Alex, quero agradecer a sua presença aqui e agradecer você que está aí nos ouvindo e nos acompanhando aí para a gente repensar tudo isso, né? Muito obrigado. Ouvi-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor. Retornai, ó discípulo fiel, pois cumpriu sua missão com amor. Jesus se fez mais presente entre nós, nesses livros que falam de luz, fez-se mínimos por humildade,
louvando eu de Freitas. Gente, estamos chegando em mais um final de programa, onde nós queremos agradecer muito pela sua audiência, né, pela oportunidade de estarmos juntos de novo. Lembrando que o nosso programa está no YouTube. Todos os programas nossos estão gravados no YouTube. Você pode entrar e assistir todos os demais, tá? Vamos agora convidá-los a fluidificarmos as nossas águas. Vamos. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o tônico da alegria, da esperança e da saúde. Que o teu amor nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.